A palavra de Deus no Evangelho deste sábado, um pouco ela prolonga aquilo que nós ouvimos no Evangelho do dia de ontem. Jesus falava com as multidões sobre aquelas dificuldades que eles tinham de avaliar a hora, o tempo presente. Para avaliar o tempo presente, nós precisamos de critérios. E hoje, como as pessoas trouxeram para Jesus um fato para ser analisado, e o fato era que alguns galileus tinham sido assassinados, mortos pelo governador Pôncio Pilatos, enquanto eles faziam os sacrifícios no templo. Então, a impressão que as pessoas tinham é que essas pessoas são muito pecadoras para ter acontecido isso com elas. E Jesus disse, olha, eles não são tão pecadores assim como vocês pensam, não são os piores. E se vocês não se converterem, vai acontecer o mesmo com vocês. Converter significa mudar a mentalidade. Jesus tinha dito que eles eram hipócritas, então tem que mudar essa mentalidade hipócrita. E Jesus chamou ele mesmo um outro fato, o fato de que uma torre tinha caído em cima de umas pessoas lá em Jerusalém. Ele disse, eles não são mais pecadores do que os outros não, se vocês não se converterem, vai acontecer a mesma coisa. Jesus ajudou os discípulos de Emaús, por exemplo, quando eles estavam voltando para o povoado onde eles viviam depois da morte de Jesus, e eles estavam desiludidos. Então Jesus ajudou, com o critério da Escritura, eles avaliarem o que estava acontecendo em volta deles. Porque o critério para a nossa avaliação da realidade deve nascer da palavra de Deus. Então Jesus oferece os critérios, os valores a partir dos quais a nossa mente deve se converter. Conhecer o coração de Deus a partir da palavra de Deus. Aí Jesus contou uma parábola para eles, para que eles conhecessem o coração de Deus e os critérios de Deus. Jesus contou a parábola de um homem que tinha uma vinha, que tinha plantado nessa vinha uma figueira. Durante 3 anos ele tinha ido lá e não tinha encontrado nenhum figo naquela figueira. Ele diz, arranca essa figueira daqui que ela está inutilizando o terreno. O agricultor é sempre a imagem de Deus, o dono da vinha. E Jesus era a imagem desse agricultor que trabalhava nessa vinha. E esse agricultor diz para o dono da vinha, Senhor, um pouquinho de paciência, me dá mais 1 ano de prazo. Eu vou cavar em volta e vou colocar adubo. Aí se ela não produzir fruto, o Senhor arranca. Eu queria chamar a atenção para essa palavra, não é adubo. Na verdade, a palavra que Lucas usa, a palavra córpia, significa esterco, estrume. Se eu me dar um tempo, eu vou cavar e vou colocar estrume, porque é assim que os agricultores faziam e ainda fazem até hoje, né? Usa o estrume dos animais para adubar uma planta. A gente deveria fazer exatamente isso. Aquilo que a gente avalia como o estrume, como alguma coisa que não é boa na história, nos acontecimentos, como poderíamos dizer que o que tinha acontecido aos galileus e aqueles da Torre de Siloé eram coisas não boas, eram coisas ruins, eram coisas negativas que cheiravam mal, mas aquilo ali Jesus estava usando com eles agora para que eles pudessem avaliar e mudar alguma coisa. Assim como o estrume era utilizado ali para alimentar a plantinha, nós deveremos ser capazes de aproveitar das situações negativas para transformá-las em uma coisa boa, em uma bênção para nós. De fato, quando a gente vê o estrume nas grandes as rumas, os montes de estrume, a gente pode ver que por ali pode aparecer as moscas e tudo aquilo que não é muito bom. Se o estrume continuar ali naquele lugar, pode ser que ele produza somente mau cheiro, mas se ele for colocado debaixo da terra, ao lado da raiz de uma planta, ele pode ajudar uma planta a crescer. Eventos negativos, eventos não bons, situações negativas podem ser transformadas e podem ajudar a mim e a você a mudar a nossa mentalidade, se nós fizermos a coisa certa. No dia de hoje, peçamos a Deus a graça de integrar aquilo que é negativo, aquele que às vezes não nos cheira bem na nossa vida e na nossa história, de modo que essas coisas assumidas e reelaboradas sirvam para o nosso próprio crescimento, para a mudança da nossa mentalidade. Peçamos hoje a Jesus a graça de avaliar bem a nossa vida e o nosso contexto com a sua mentalidade, com o seu modo de pensar.
não com o nosso. A você que acompanhou até aqui esse nosso vídeo, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você já está inscrito neste canal, muito obrigado. Se você não está inscrito, faça isso agora. Se você já está inscrito, convida mais alguém a fazer parte dessa família, onde a boa notícia é a palavra de Deus e a vida vai adquirindo através dela sabor exatamente disso, de evangelho, de notícia boa.